Se você clicou nesse vídeo, talvez não tenha sido por curiosidade. Talvez tenha sido cansaço, cansaço de pensar demais, cansaço de sentir demais, cansaço de tentar manter o controle enquanto tudo parece escapar das suas mãos. A ansiedade é silenciosa. Ela não faz barulho do lado de fora, mas por dentro ela grita. Acelera o coração, rouba o sono e cria cenários que nunca aconteceram, mas parecem tão reais que o corpo reage como se já estivesse vivendo a dor. Talvez você esteja assim agora, tentando parecer forte, tentando manter a rotina, tentando sorrir quando por dentro existe um nó que ninguém vê. E o pior da ansiedade não é só o medo do futuro, é a sensação de estar sozinho dentro da própria mente, de lutar batalhas invisíveis, de se sentir fraco por algo que ninguém entende. Mas deixa eu te dizer algo com toda a verdade do meu coração. Você não é fraco. Você está cansado. E existe diferença. Hoje nós não vamos fingir que está tudo bem. Não vamos espiritualizar a dor de forma superficial. Vamos levar essa ansiedade para o único lugar onde ela perde a força, na presença de Deus. Quando a mente está acelerada, a alma precisa de descanso. Esse descanso não começa quando tudo se resolve. Começa quando decidimos confiar. Talvez você não precise de mais uma técnica. Talvez precise de presença. Deus não se afasta quando a mente está confusa. Ele entra. Ele permanece. Ele sustenta. E antes de começarmos essa oração, quero que você saiba que eu não falo de um lugar distante. Eu sei o que é ter pensamentos acelerados e noites em claro. Eu sei o que é o coração disparar sem motivo aparente. E nos próximos minutos, quero abrir meu coração e falar um pouco sobre mim. Sobre como a ansiedade tentou me paralisar, sobre dias difíceis e sobre como estou vencendo isso não pela minha força, mas pela força de Deus que me sustenta todos os dias. Fica comigo. Minhas crises de ansiedade começaram em 2023 e não foi do nada. Elas vieram logo após o falecimento do meu pai. Aquele dia dividiu minha vida em antes e depois. Perder meu pai não foi apenas perder uma pessoa. Foi perder referência, segurança, direção. Eu tentei ser forte. Tentei seguir a rotina. Mas por dentro, eu estava completamente desestruturado. O luto não veio só como tristeza, veio como um aperto no peito, falta de ar e pensamentos acelerados que não me deixavam descansar. Eu deitava, mas não dormia. E quando eu ainda tentava processar tudo isso, outra pancada veio. Fiquei desempregado, o medo aumentou, a insegurança cresceu, minha mente começou a criar cenários de fracasso. As crises ficaram mais frequentes, meu coração disparava sem aviso. Minhas mãos suavam. Minha mente gritava coisas que eu nunca tinha ouvido antes. E junto com a ansiedade vieram as vozes. Vozes dizendo que eu não ia dar conta, que eu não era forte o suficiente. Que talvez fosse melhor desistir. Desistir dos planos, desistir dos sonhos. Teve dia em que eu me senti pequeno. Teve dia em que eu me perguntei se estava perdendo o controle da minha própria mente. Mas em meio a tudo isso, Deus nunca saiu de perto. Mesmo quando eu não sentia, mesmo quando minha fé estava fraca, Ele me sustentava. Teve noite em que eu só consegui dizer, Senhor, eu não estou bem. E foi o suficiente. Eu comecei a entender que vencer a ansiedade é atravessar cada crise com Deus. Hoje eu não digo que nunca mais sinto ansiedade. Eu digo que ela não manda mais em mim. Estou vencendo um dia de cada vez. Perder meu pai me abalou, ficar desempregado me assustou. Mas foi nesse vale que eu descobri a presença real de Deus no meio da dor. Ele não me tirou da luta imediatamente, mas me fortaleceu dentro dela. E se Deus me sustentou no meu pior momento, Ele pode sustentar você também. Agora fica comigo, porque nós vamos orar. Não será uma oração religiosa, mas sincera. Vamos entregar essa ansiedade a Deus juntos. Antes de começarmos a orar, eu quero que você desacelere.
Não pule esse momento. Se puder, pare tudo agora. Ajuste sua postura, sente-se de forma confortável ou, se preferir, deite-se. Relaxe seus ombros. Perceba o quanto eles estão tensos, o quanto você carrega peso sem perceber. Solte devagar. Agora respire fundo, puxe o ar lentamente, segure por alguns segundos e solte devagar. Respire como quem decide não fugir, como quem diz ao próprio corpo: está tudo bem, Deus está aqui. Se seus pensamentos estiverem acelerados, não lute contra eles. Não brigue com sua mente. Apenas traga sua atenção, suavemente, para a presença de Deus. Imagine que você está colocando cada preocupação em suas mãos, uma por uma. O medo do amanhã, a lembrança que dói, a conta que preocupa, a resposta que não chega. Coloque tudo diante dele. Não tente organizar primeiro. Não tente melhorar antes. Venha como você está. Se houver lágrimas, deixe cair. Se houver silêncio, respeite. Se houver cansaço, entregue. Feche seus olhos por um momento. Imagine que você está entrando em um lugar seguro. Não é um lugar físico, é a presença de Deus. Um lugar onde você não precisa provar nada, não precisa fingir força. Aqui você pode ser verdadeiro. Aqui você pode dizer: eu não estou bem. E ainda assim, ser amado. Sinta sua respiração desacelerando. Sinta seu coração encontrando ritmo. Deixe sua mente sair do barulho e entrar na quietude. Você não está sozinho nesse momento. Deus está mais perto do que imagina. Ele está atento. Ele está inclinado para ouvir. Agora entregue totalmente. Entregue o controle. Entregue as respostas. Confie, mesmo que seja difícil. Nós vamos orar. Você só precisa estar presente. Deus fará o resto. Senhor meu Deus, eu me coloco agora na Tua presença. Eu paro tudo neste momento. Eu desacelero minha respiração. Eu silencio as distrações. Eu escolho estar aqui, diante de Ti. Antes de falar das minhas dores e preocupações, eu quero reconhecer quem Tu és. Tu és Deus, imutável, fiel e soberano sobre todas as coisas. Eu reconheço que Tu és soberano. Tu governas o céu e a terra. Nada foge ao Teu controle. Tu és maior do que os meus pensamentos acelerados, maior do que essa mente inquieta que não descansa. Tu és maior do que o medo do amanhã e maior do que qualquer incerteza que tenta me paralisar. Tu és maior do que qualquer notícia, qualquer diagnóstico, qualquer problema financeiro ou crise emocional. Eu te adoro porque Tu continuas sendo Deus mesmo quando minha mente está agitada. Eu te exalto porque o Senhor não perde o controle, mesmo quando eu sinto que estou perdendo o meu. Quando eu me sinto fraco, Tu permaneces forte. Quando eu me sinto inseguro, Tu és minha rocha firme. Quando tudo parece instável, Tu continuas inabalável. Hoje eu paro para declarar: Tu és o meu refúgio, meu abrigo seguro, minha fortaleza em tempos de angústia. Tu és o meu socorro bem presente. Tu não és distante nem indiferente. Mesmo quando eu não sinto, Tu estás aqui. Mesmo quando eu duvido, Tu permaneces fiel. Eu te adoro não apenas pelo que fazes, mas por quem Tu és. Amoroso, paciente, misericordioso e justo. Pai, eu reconheço que muitas vezes tento resolver tudo sozinho. Eu assumo pesos que não são meus. Eu tento prever o futuro e controlar o que está fora das minhas mãos. Eu tento sustentar o que só o Senhor pode sustentar e organizar o que só o Senhor pode ordenar. Mas agora eu paro, agora eu solto, agora eu entrego o controle a Ti. Entrego minha necessidade de entender tudo e minha pressa por respostas. Eu entrego minha ansiedade por resultados imediatos e confio que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu declaro que Tu és Senhor sobre a minha vida, sobre as minhas decisões e sobre os meus caminhos. Eu declaro que Tu és Senhor sobre a minha mente e sobre cada pensamento que tenta me dominar. Eu declaro que Tu és Senhor sobre o meu coração
e minhas emoções. Reina sobre mim, reina sobre meus pensamentos, sentimentos e dias. Eu me rendo completamente. Eu não quero mais tentar ser meu próprio sustento. Eu escolho confiar. Eu escolho descansar na tua soberania e na certeza de que estás no controle. Pai, eu confesso que estou cansado, cansado de tentar parecer forte, cansado de fingir que está tudo bem, cansado de sorrir por fora, enquanto por dentro existe um turbilhão. Eu tenho estado ansioso, Senhor. Minha mente não desliga. Eu deito, mas meus pensamentos continuam correndo. Eu acordo já preocupado com o que nem começou. Eu tento descansar, mas minha cabeça insiste em criar problemas. Eu fico imaginando situações que talvez nunca aconteçam. Eu ensaio conversas que talvez nunca existam. Eu crio cenários na minha mente e depois sofro como se eles fossem reais. Isso me desgasta. Eu sinto meu peito apertar e uma inquietação constante. Às vezes nem sei explicar o que estou sentindo. É só um peso, um medo, uma tensão que não vai embora. Eu tenho medo do futuro. Tenho medo de dar errado. Tenho medo de falhar. Tenho medo de não conseguir sustentar minhas responsabilidades. Tenho medo de não ser suficiente. Eu penso, e se eu não conseguir? E se eu perder? E se tudo desmoronar? Eu tenho medo de perder quem eu amo. Tenho medo de ser abandonado. Tenho medo de ser substituído. Tenho medo de não ser prioridade na vida de ninguém. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu me preocupo com o dinheiro. Tenho medo de faltar. Tenho medo de não conseguir pagar minhas contas. Tenho medo de depender dos outros. Tenho medo de trabalhar tanto e mesmo assim não ser o suficiente. Eu me preocupo com meu futuro profissional e tenho medo de estar atrasado na vida. Tenho medo de tomar decisões erradas e me arrepender depois. Eu me preocupo com minha saúde. Qualquer dor já me assusta. Qualquer sinal já me faz imaginar o pior. Eu me preocupo com minha família e tenho medo que algo aconteça com quem eu amo. Eu me preocupo com relacionamentos. Tenho medo de amar demais. Tenho medo de me entregar e me machucar. Tenho medo de confiar e ser traído. Eu me preocupo com o que pensam de mim. Tenho medo de ser julgado. Tenho medo de decepcionar. Tenho medo de não corresponder às expectativas. E o pior, Senhor, muitas vezes eu me sinto fraco por sentir tudo isso. Eu me cobro por ser forte. Eu me cobro por ter fé. Eu me cobro por não conseguir simplesmente parar de pensar. Mas hoje eu não quero me esconder. Hoje eu quero ser sincero. Eu estou com medo. Eu estou inseguro, eu estou ansioso e eu não quero mais carregar isso sozinho. A tua palavra diz para não andar ansioso por coisa alguma, mas apresentar tudo em oração. Então aqui estou, abrindo meu coração sem máscaras diante de ti. Guarda minha mente, Senhor, guarda meu coração. Às vezes eu sinto que estou lutando contra mim mesmo. Minha própria mente se torna um campo de batalha. Eu não quero viver dominado pelo medo do que ainda nem aconteceu. Eu não quero perder o hoje por causa do amanhã. Eu entrego meu medo de falhar. Entrego meu medo de perder, entrego meu medo de ficar sozinho, entrego meu medo de não ser suficiente, entrego cada pensamento repetitivo e cada cenário imaginário que tira minha paz. Eu estou cansado de lutar sozinho. Cuida de mim, acalma meu interior, segura minha mente quando ela quiser correr para o pior. Eu preciso da tua paz, eu preciso do teu abraço. Hoje, eu confesso minha ansiedade não como alguém sem fé, mas como alguém que precisa desesperadamente de ti. E antes de continuarmos, se essa oração está tocando seu coração, se você sente que Deus está falando com você agora, não deixe esse momento passar. Talvez não seja apenas um vídeo, talvez seja um encontro marcado por Deus para acalmar sua mente e fortalecer sua fé. Enquanto permanecemos em oração, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Inscreva-se neste canal.
Permita que este espaço se torne parte da sua caminhada espiritual. Que cada oração aqui publicada seja um apoio nos dias em que a ansiedade tentar falar mais alto. Ative o sininho para que você não perca nenhuma oração. Que cada notificação seja como um lembrete do céu dizendo: volte para a presença, respire, confie novamente. Faça disso um compromisso com sua paz e com o cuidado da sua alma. E se você crê que Deus está cuidando da sua mente e do seu coração neste momento, escreva nos comentários: eu creio. Escreva como uma declaração contra a ansiedade. Escreva como quem decide confiar, mesmo sentindo medo. Agora continue comigo. Não saia daqui. Permaneça nessa atmosfera de fé. Deus ainda está trabalhando no seu interior. Vamos continuar na presença dele. Eu renuncio ao controle. Eu percebo que muitas vezes a minha ansiedade nasce da minha tentativa de controlar o que não está nas minhas mãos. Eu quero garantias, respostas rápidas e segurança. Eu quero previsibilidade. Mas eu reconheço, eu não sou Deus. Eu me canso porque tento sustentar coisas que só o Senhor pode sustentar. Eu me sobrecarrego assumindo responsabilidades que pertencem a Ti. Eu me angustio porque quero enxergar o caminho inteiro, quando o Senhor só me pede o próximo passo. Hoje eu admito, eu não tenho controle de tudo e está tudo bem. Eu não preciso saber tudo. Eu não preciso prever tudo. Eu não preciso ter todas as respostas agora. Eu não preciso entender todos os processos para confiar no teu propósito. Eu não preciso forçar portas. Eu não preciso acelerar o tempo. Eu não preciso manipular situações para que algo aconteça. Eu escolho confiar. Confio mesmo quando a espera dói. Confio mesmo quando o silêncio incomoda. A tua palavra diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então agora eu faço isso de forma consciente. Eu lanço sobre ti o medo de que nada dê certo e a preocupação constante com o amanhã. Eu lanço sobre ti a pressão que coloco sobre mim mesmo. Lanço o peso de tentar ser suficiente para tudo e para todos. Lanço minha necessidade de aprovação, de reconhecimento e de controle. Eu entrego meus planos, meus sonhos e o tempo das coisas. Se for para acontecer, que seja no teu tempo. Se for para esperar, que eu aprenda a descansar. Se for para mudar de direção, que eu tenha humildade para obedecer. Eu declaro que o Senhor cuida de mim em cada detalhe. O Senhor cuida do que eu vejo e do que eu não vejo. Cuida das conversas que acontecem longe de mim. Cuida das decisões que impactam o meu futuro. Mesmo quando eu não vejo, o Senhor está trabalhando nos bastidores. Mesmo quando eu não sinto, o Senhor está alinhando detalhes invisíveis. Mesmo quando eu choro, o Senhor está escrevendo capítulos que eu ainda não li. O amanhã está em tuas mãos, e se está em tuas mãos, está seguro. Eu declaro, eu não estou atrasado, eu não estou esquecido, eu não estou abandonado, eu estou sendo preparado, moldado e conduzido. Eu descanso na soberania de Deus e na certeza de que o Senhor nunca perde o controle. Agora, enquanto eu respiro profundamente, eu digo, eu confio em Ti acima das minhas emoções. Eu confio em Ti acima dos meus pensamentos. Eu confio em Ti acima das circunstâncias. Eu entrego o controle e recebo a paz. Espírito Santo, entra agora nos lugares da minha alma que eu tenho medo de visitar. Há pensamentos que escondo até de mim mesmo. Há memórias que evito tocar porque ainda doem. Há feridas que aprendi a ignorar, mas que continuam abertas por dentro. Eu preciso de cura. Minha mente se tornou um campo de batalha. Às vezes me sinto refém dos meus próprios pensamentos. Eu sei o que é verdade, mas minha emoção grita mais alto. Eu sei que o Senhor está comigo, mas o medo tenta me convencer do contrário. Espírito Santo, reorganiza o que está bagunçado dentro de mim. Há pensamentos que se repetem como um eco. Você vai falhar,
vai dar errado, você não é suficiente, você vai perder tudo. Essas vozes não vêm de ti. Arranca essas mentiras do meu interior. Se eu carreguei palavras negativas por anos, cura. Se cresci ouvindo críticas e desprezo, cura. Se aprendi a viver sempre em alerta, esperando o pior, cura profundamente meu coração. Se existe trauma escondido em mim, trauma de abandono, rejeição, perda ou fracasso, toca nessas áreas com cuidado e poder. Entra nas minhas memórias. Entra nos momentos em que me senti pequeno, esquecido ou invisível. Reescreve a dor com tua presença. Eu entrego aquela noite em que chorei sozinho. Entrego o dia em que me senti humilhado. Entrego a experiência que me marcou profundamente. Eu não quero apenas sobreviver às minhas emoções. Eu quero ser restaurado. Quero que minha mente seja lugar de paz, não de guerra. Quero que meus pensamentos sejam fonte de vida, não de tormento. Ensina meu corpo a relaxar. Ensina meu coração que não precisa viver em defesa constante. Eu declaro que minha mente pertence a Cristo. Se pensamentos de medo vierem, eu os entregarei. Se pensamentos de condenação surgirem, eu os rejeitarei. Eu não sou o que meus pensamentos distorcidos dizem. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou amado. Eu sou cuidado. Eu sou sustentado. Eu sou guardado. Quando a ansiedade tentar voltar, eu lembrarei que cura é processo e que Deus continua trabalhando em mim, mesmo quando não percebo. O pior cenário não é maior que o meu Deus. A incerteza não é mais forte que a fidelidade dele. Eu recebo agora a paz que excede todo entendimento. Que essa paz invada meus pensamentos e ocupe o espaço onde antes havia medo. Guarda meu coração contra a angústia. Guarda minha mente contra o desespero. Que eu volte a respirar fundo sem medo. Espírito Santo, não apenas me acalma, me transforma. Cura as raízes e restaura minha segurança interior. Eu quero viver livre, quero viver inteiro, quero viver em paz. E eu creio que a cura começa agora, dentro da minha mente e do meu coração. Antes de continuarmos, quero compartilhar o testemunho de um inscrito aqui do canal. O nome dele é Rafael. Ele me escreveu dizendo que por muito tempo viveu em silêncio com a ansiedade. Por fora parecia forte, trabalhava, sorria, conversava normalmente, mas por dentro estava em guerra. Rafael disse que as noites eram as piores. Quando tudo ficava em silêncio, a mente começava a gritar. Ele imaginava perder o emprego, via a família passando necessidade, criava cenários tão reais que o coração acelerava como se tudo estivesse acontecendo de verdade. Teve dias em que acordou já cansado, teve noites em que dormiu chorando, houve momentos em que pensou, eu nunca vou ser livre disso. Ele sentia vergonha de falar, achava que era falta de fé. Achava que precisava ser forte o tempo todo. Até que, em uma madrugada difícil, ele encontrou uma oração aqui no canal. Ele disse que não sentiu algo mágico de imediato, mas sentiu algo diferente. Não se sentiu sozinho. Pela primeira vez, percebeu que alguém entendia o que ele estava vivendo. Ele começou a orar todos os dias, mesmo sem vontade. Começou a falar em voz alta os medos que guardava. Começou a entregar um pensamento por vez. Não foi instantâneo, não foi fácil, mas foi constante. E algo começou a mudar dentro dele. Ele aprendeu a reconhecer quando a ansiedade começava. Em vez de se desesperar, respirava fundo e dizia, Deus, eu entrego isso agora. Quando a mente dizia, vai dar errado, ele respondia, Deus está no controle. Quando o medo dizia, você vai perder tudo, ele respondia, o que é para mim, Deus guarda. Aos poucos, ele percebeu que a ansiedade já não dominava seus dias como antes. A vida não ficou perfeita, mas ele ficou mais forte. Rafael me escreveu algo que marcou meu coração. A ansiedade não manda mais em mim. Eu aprendi que posso sentir medo e ainda assim confiar.
Eu aprendi que Deus está comigo dentro da minha mente. Ele voltou a dormir melhor. Já não vive esperando o pior o tempo todo. Aprendeu a viver um dia de cada vez. E talvez você esteja se identificando com ele agora. Talvez você também lute em silêncio. Talvez você sorria por fora e desmorone por dentro. Talvez ache que nunca vai ser livre. Mas assim como Rafael, você não está sozinho. Se Deus fez na vida dele, pode fazer na sua também. Se Deus começou um processo de cura nele, pode começar em você agora. Continue em oração. Sua história também pode se tornar um testemunho. E agora, eu quero falar diretamente com você. Talvez enquanto ouvia o testemunho do Rafael, algo dentro de você disse: essa é a minha história. Talvez você esteja vivendo essa luta em silêncio. Talvez Deus já tenha começado uma transformação na sua vida, mas você nunca contou para ninguém. Eu quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreva o seu testemunho nos comentários, mesmo que seja em poucas palavras, mesmo que ainda esteja no meio do processo, mesmo que você ainda esteja lutando, escreva o que Deus já fez, escreva o que Ele está fazendo, ou escreva o que você crê que Ele vai fazer. Seu comentário pode ser a resposta que outra pessoa está pedindo em oração agora. Seu testemunho pode ser a luz na madrugada de alguém que está quase desistindo. Não subestime o que Deus pode fazer através da sua história. Se você venceu a ansiedade, conte como venceu. Se ainda está lutando, escreva: estou em processo, mas eu creio. Se Deus te levantou de um lugar escuro, declare isso. Porque quando você escreve, você não está apenas comentando, você está declarando fé. Você está rompendo o silêncio. Você está dizendo: Deus fez e Deus fará de novo. Eu vou ler seu testemunho, e enquanto você escreve, o céu está ouvindo. Agora escreva, e deixe sua história fortalecer outras vidas. Agora vamos continuar orando. Neste momento, respire fundo. E não apenas repita palavras. Declare com o coração. Declare mesmo que sua mente ainda esteja cansada. Declare mesmo que as emoções ainda estejam confusas, porque fé não é ausência de luta, é decisão no meio dela. Eu declaro: eu não sou dominado pela ansiedade. Ela pode tentar me visitar, mas não pode morar em mim. Pode soprar pensamentos de medo, mas não tem autoridade sobre a minha identidade. Eu não sou definido pelas crises que enfrentei. Eu sou guardado pela paz de Deus. Uma paz que não depende de notícias boas. Uma paz que não depende de respostas imediatas. Uma paz que me sustenta no meio do caos e acalma o que ninguém vê. A paz de Deus protege minha mente como um escudo invisível e fortalece meu coração quando tudo parece frágil. Eu não sou escravo do medo. O medo não dita meus passos. O medo não determina minhas decisões. Eu sou filho amado de Deus, filho cuidado, filho visto, filho protegido. Antes que eu aprendesse a orar, Ele já me ouvia. Antes que eu pedisse socorro, Ele já estava perto. Meu valor não está na minha força emocional, mas no amor imutável de Deus por mim. O futuro não me assusta, porque Deus já está lá. Ele caminha nos meus amanhãs antes que eu chegue. Ele vê portas que ainda não enxerguei e prepara caminhos que ainda não compreendo. O amanhã não me domina, porque Deus já escreveu minha história. O autor da minha vida não comete erros. Mesmo capítulos difíceis fazem parte de um propósito maior. Mesmo páginas marcadas por lágrimas estão sendo usadas para me amadurecer e fortalecer. Se vier dificuldade, Deus me sustentará. Quando minhas forças falharem, Ele será minha rocha. Quando eu pensar que não vou suportar, Ele será o ar que me mantém de pé. Se vier espera, Deus me fortalecerá. Enquanto eu espero por fora, Ele trabalha por dentro. Se vier silêncio, Deus continuará sendo Deus. Ele não deixa de agir porque eu não percebo. Ele não deixa de amar porque eu não sinto. Sua fidelidade não oscila conforme minhas emoções. Eu não preciso entender tudo para confiar. Eu entrego o que tem roubado meu sono. Eu escolho viver um dia de cada vez.
Não vou carregar o peso do mês inteiro hoje. Não vou sofrer por algo que ainda nem aconteceu. Hoje é o dia que o Senhor fez e hoje é suficiente. Hoje eu tenho fôlego. Hoje eu tenho oportunidade. Eu vou viver hoje. Eu vou confiar hoje, mesmo que a fé seja pequena. Eu vou descansar hoje, porque Deus não perde o controle. E se a ansiedade tentar voltar amanhã, amanhã eu declararei de novo: eu pertenço a Deus. Eu sou sustentado por Deus. Amém. Senhor, eu continuo aqui na Tua presença. Eu não quero sair apressado deste momento. Eu não quero apenas terminar uma oração. Eu quero permanecer. Fica comigo mais um pouco, Pai. Ensina meu coração a desacelerar diante de Ti. Entra agora nos lugares da minha mente que eu evito visitar. Entra nas memórias que ainda doem. Entra nas palavras que me feriram e ainda ecoam dentro de mim. Cura o que eu escondo. Toca o que eu disfarço. Restaura o que eu aprendi a suportar em silêncio. O Senhor conhece batalhas que ninguém vê. Conhece pensamentos que eu nunca falei em voz alta. Conhece medos que eu finjo que não existem. O Senhor conhece o cansaço acumulado. Conhece as noites mal dormidas. Conhece o peso de tentar ser forte o tempo todo. Eu não preciso esconder nada de Ti. Eu me apresento como estou. Pai, eu entrego agora a necessidade de controlar tudo. Entrego a obsessão por respostas imediatas. Entrego o medo de perder. Entrego o medo de falhar. Entrego o medo de não ser suficiente. Se existe dentro de mim uma raiz de insegurança, arranca. Se existe uma mentira que eu acreditei sobre mim mesmo, quebra agora. Eu rejeito a voz que diz que eu não vou conseguir. Eu rejeito a voz que diz que nada vai mudar. Eu rejeito a voz que diz que eu estou sozinho. Eu aceito a verdade de que eu sou cuidado. Eu aceito a verdade de que eu sou sustentado. Eu aceito a verdade de que Deus está trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Visita agora quem está à beira de uma crise, quem sente o coração disparar sem motivo aparente, quem sente falta de ar no meio da madrugada, quem vive em alerta constante. Que toda descarga de ansiedade diminua agora, que todo excesso de pensamento desacelere, que todo ciclo repetitivo seja interrompido. Coloca ordem na mente, coloca calma nas emoções, coloca firmeza nos pensamentos. Ensina-me a confiar quando o cenário não ajuda. Ensina-me a descansar quando tudo parece urgente. Ensina-me a esperar sem desespero. Se algo precisa ser reconstruído em mim, reconstrói. Se algo precisa morrer, remove. Se algo novo precisa nascer, gera agora. Eu não quero sair daqui igual. Quero sair mais consciente da Tua presença, mais firme na minha identidade, mais leve na minha alma. Continua falando comigo, Senhor. Continua moldando meu coração. Continua alinhando meus pensamentos com a Tua verdade. Eu permaneço aqui. Eu não tenho pressa, porque estar na Tua presença é o lugar mais seguro que existe. Senhor, eu ainda estou aqui. E enquanto eu permaneço, percebo o quanto eu precisei parar. O quanto eu precisei desse momento. O quanto eu estava tentando sobreviver sozinho. Pai, quantas vezes eu disse que estava tudo bem, quando por dentro eu estava me desfazendo. Quantas vezes eu sorri para não preocupar ninguém, mas por dentro eu só queria descansar. Tu conheces o peso invisível que eu carrego. Tu conheces as pressões que eu não conto para ninguém. Tu sabes o quanto às vezes é difícil simplesmente continuar. Senhor, tem dias em que eu me sinto cansado antes mesmo de começar. Tem dias em que eu acordo já lutando contra pensamentos que parecem maiores do que eu, e mesmo assim eu continuo. Mas hoje eu não quero apenas continuar, eu quero ser renovado. Renova minha mente, Pai. Renova minha força. Renova minha esperança. Se a ansiedade construiu fortalezas dentro de mim, derruba agora. Se o medo criou raízes profundas, arranca pela raiz. Se a culpa tem me acusado, silencia essa voz. Eu não quero mais viver em estado de alerta constante. Não quero mais esperar sempre o pior.
Não quero mais imaginar perdas antes que elas existam. Eu entrego a ti cada cenário negativo que minha mente criou. Entrego cada conversa imaginária, cada discussão que nunca aconteceu, cada tragédia que só existiu no pensamento. Purifica minha mente. Coloca luz onde há confusão. Coloca verdade onde há mentira. Coloca paz onde há guerra interna. Abraça agora quem se sente fraco. Abraça quem está no limite emocional. Abraça quem está cansado de lutar contra a própria mente. Que haja um quebrantamento santo. Que haja libertação silenciosa. Que haja alívio real. Que o coração desacelere. Que a respiração se estabilize. Pai, eu entrego meu passado, as escolhas que me machucaram, os erros que ainda me envergonham. Cobre com tua graça. Cobre com teu perdão. Cobre com teu amor. Quanto ao futuro, eu solto. Solto o medo do fracasso, solto o medo de rejeição, solto o medo de perder quem eu amo. Se algo sair da minha vida, que seja porque o Senhor permitiu. Se algo permanecer, que seja porque o Senhor sustentou. Eu descanso na tua soberania. Mesmo quando não entendo, eu confio. Mesmo quando dói, eu confio. Mesmo quando a resposta demora, eu confio. Senhor, firma meus pés, fortalece minha identidade. Lembra-me quem eu sou em ti quando minha mente tentar distorcer tudo. Eu não sou meus pensamentos, eu não sou minhas crises, eu não sou meus medos, eu sou teu, e isso é suficiente. Permanece comigo, Pai, que essa oração continue ecoando dentro de mim ao longo do dia e da noite. Eu recebo tua paz, eu recebo teu cuidado, eu recebo teu descanso. Amém. Eu quero te dizer uma coisa. Existe um momento na vida em que até os mais fortes se escondem. Elias tinha acabado de ver fogo descer do céu. Vitória pública, milagre visível, o nome do Senhor exaltado. Mas bastou uma ameaça, uma única mensagem dizendo: amanhã você morre. E aquele homem que enfrentou multidões fugiu com medo de uma só voz. Você pode ser forte num dia e se sentir quebrado no outro. Elias correu, cansado, assustado, sobrecarregado. Ele não foi para o altar, ele foi para a caverna. Talvez você esteja aí, na sua própria caverna, a caverna da ansiedade, a caverna do medo, a caverna da exaustão emocional. Elias disse: Senhor, basta. Um profeta que viu fogo cair agora queria desistir. Homens e mulheres de Deus também se cansam. Mas Deus não abandonou Elias na caverna. Antes de corrigir, ele cuidou. Mandou pão, mandou água, mandou descanso. Às vezes, o que você chama de fraqueza espiritual é exaustão emocional. Depois Deus pergunta: Elias, o que você faz aqui? Não foi condenação, foi consciência. Como você chegou aqui? Quem te fez acreditar que está sozinho? Elias disse: só eu fiquei. Mas não era verdade. A caverna distorce a visão. O medo altera a percepção. Veio vento forte. Deus não estava nele. Veio terremoto. Deus não estava nele. Veio fogo. Deus não estava nele, mas veio uma brisa suave. E ali Deus falou. Nem toda manifestação vem em barulho. Às vezes ele fala no silêncio. A caverna não foi o fim. Foi realinhamento. Deus deu nova missão. Deu novos passos, deu propósito novamente. Você pode ter entrado na caverna cansado, mas não vai sair vazio. Deus ainda tem plano para você. A ameaça não define seu destino. A caverna não é sua identidade. É apenas um capítulo. O que você está fazendo aí dentro? Não é vergonha, é lembrança. Você ainda é chamado. Se Deus sustentou Elias na caverna, sustenta você. Se falou no silêncio, fala na sua madrugada. A caverna não é o lugar da sua morte, é o lugar da reconstrução. Deus está aí dentro com você. E tem algo que quase ninguém percebe nessa história. Elias entrou na caverna com medo, mas saiu com missão. A caverna não foi o ponto final, foi o intervalo entre o esgotamento e o recomeço. Deus não removeu imediatamente a ameaça. Ele fortaleceu Elias para continuar apesar dela. Às vezes você pede mudança no cenário.
mas Deus quer fortalecer você dentro dele. A caverna revela o que o palco esconde. No Carmelo, Elias era ousado. Na caverna, era humano. E Deus não rejeitou o Elias humano. Você não precisa ser forte o tempo todo para continuar sendo usado por Deus. Deus não unge máscaras. Ele restaura corações. Talvez você tenha entrado na sua caverna por causa de uma ameaça, uma perda, uma crise. E agora está escondido, tentando sobreviver em silêncio. Mas a caverna pode ser escura, e ainda assim não é um lugar sem presença. Deus entra na caverna, Ele não grita de fora, Ele entra, e quando entra, não pergunta sobre desempenho. Pergunta sobre você. O que você faz aqui? Ele ainda se importa com sua jornada. Elias achava que estava sozinho. Só eu fiquei. Quantas vezes você já pensou isso? Mas sua percepção não é a realidade completa. A ansiedade faz você acreditar que acabou. O medo distorce a visão, mas Deus vê o que você não vê. A caverna é lugar de ajuste. Você entra achando que perdeu tudo. Sai entendendo que Deus preservou mais do que imaginava. Depois da caverna, Elias voltou diferente, mais dependente, mais sensível à voz suave. Quem aprende a ouvir Deus no silêncio não precisa de fogo do céu para ter fé. Às vezes a brisa é suficiente, a brisa reorganiza, a brisa alinha, a brisa cura. Deus não está te chamando para fugir da caverna, mas para ouvi-lo nela. O problema não é entrar na caverna, é acreditar que ela é permanente, ela é processo, ela é preparação. Você não vai morrer na caverna, vai amadurecer nela. E quando sair, o medo não terá mais a mesma voz. Porque você terá aprendido que Deus está presente mesmo no escuro. E se Ele está presente, ainda há propósito, ainda há chamado, ainda há direção. A caverna não é seu fim, é o lugar onde Deus está reconstruindo você. A caverna não foi construída para te enterrar, foi permitida para te alinhar. Você entrou achando que era o fim, mas Deus entrou sabendo que era o começo de algo mais profundo. A maior transformação de Elias não aconteceu no monte, diante da multidão. Aconteceu na caverna, longe dos aplausos. Deus não está interessado apenas no que você faz, mas em quem você está se tornando. Talvez você tenha perdido forças, talvez tenha perdido ânimo, talvez tenha perdido até a vontade de lutar. Mas você não perdeu o chamado, você não perdeu a identidade, você não perdeu o propósito. O medo pode ter te feito correr, mas não cancelou o que Deus falou sobre você. A ameaça foi alta, a pressão foi real, a exaustão foi profunda, mas a presença de Deus foi maior. Não é a intensidade da ameaça que define seu futuro. É a fidelidade de Deus que sustenta sua jornada. Você não está quebrado demais para ser usado. Não está cansado demais para ser restaurado. Deus sabe exatamente onde é a sua caverna. Ele sabe o nome do seu medo, sabe a origem do seu cansaço, e mesmo assim, Ele entrou. A caverna não é seu endereço permanente. É o lugar onde Deus está reconstruindo suas estruturas internas. Ele está fortalecendo sua mente, curando suas emoções, ajustando sua visão, ensinando você a ouvir a brisa. Quando você sair, não vai sair desesperado, vai sair firme. Não vai depender de sinais externos, mas da voz interna de Deus. Quem já foi sustentado na caverna não se apavora com ventos do lado de fora. Deus não está te punindo, está te preparando. A caverna não é fracasso espiritual, é maturidade. Você vai sair dessa fase, vai respirar melhor, vai perceber que Deus estava ali o tempo todo. Você não foi esquecido na caverna, foi visitado, e quando Deus visita alguém, Ele nunca deixa sair igual. Levante o rosto, respire fundo. A brisa ainda está soprando. Deus ainda está falando. Sua história não termina na caverna. Antes de encerrar, quero compartilhar o testemunho de uma inscrita do canal. O nome dela é Mariana. Ela escreveu dizendo que se sentia exatamente como Elias na caverna. Por fora, ninguém percebia,
Trabalhava, sorria, mantinha a rotina, mas por dentro estava esgotada, cansada de ser forte, cansada de fingir estabilidade. Um dia ela acordou com vontade de desaparecer, não de morrer, mas de sumir, de não ter que sustentar expectativas, de não ter que explicar sua dor. Ela passou por uma decepção profunda. Um relacionamento terminou. Planos não deram certo. E a frase que ecoava era: "Eu estraguei tudo." Mariana dizia que estava numa caverna emocional, isolada, se perguntando onde errou, se perguntando por que Deus parecia em silêncio, até que ouviu aqui a pregação sobre Elias. Quando escutou: "A caverna não é seu endereço permanente", ela começou a chorar. Porque era assim que se sentia, como se aquele cansaço fosse definitivo, como se aquela dor fosse o ponto final da história. Naquele dia, ela entendeu algo profundo. Deus não tinha se afastado. Ele estava dentro da caverna com ela. Não houve milagre instantâneo. Não houve mudança imediata, mas houve mudança interna. Ela parou de se condenar. Aceitou que estava ferida. Começou a falar com Deus sem máscaras. Ela escreveu: "Eu percebi que não estava fraca espiritualmente. Eu estava ferida emocionalmente. E Deus estava me sustentando." Começou a dar pequenos passos, pequenos recomeços. Não saiu da caverna correndo, saiu ouvindo a brisa. Hoje, ela ainda está em processo, mas já não se sente abandonada, já não acredita que sua história terminou. "A caverna não me matou, me amadureceu. Eu entrei achando que falhei, saí entendendo que Deus me reconstruía." Talvez você seja a Mariana de hoje, mas a caverna não é o fim, é o lugar onde Deus começa algo mais profundo. Antes de continuarmos em oração, deixa eu te dizer algo importante. Se essa palavra falou com você, não foi por acaso. Se você se viu na caverna de Elias, se você se identificou com a história da Mariana, se algo dentro de você foi tocado hoje, então não permita que isso pare aqui. Se inscreva no canal. Não é apenas sobre números, é sobre continuar recebendo alimento quando você precisar. É sobre ter uma palavra de fé aparecendo no seu dia, justamente quando sua mente tentar te levar de volta para a caverna. Ative o sininho. Existem dias em que você vai precisar exatamente da mensagem que será publicada. E talvez seja ela que vai te sustentar numa madrugada difícil, quando ninguém mais estiver acordado para te ouvir. Curta esse vídeo, não apenas como um gesto simples, mas como uma forma de dizer: "Eu recebo essa mensagem, eu creio que Deus está falando comigo." Às vezes um clique se transforma numa declaração de fé. Compartilhe. Envie para alguém que parece forte por fora, mas está cansado por dentro. Você pode ser a brisa suave na caverna de outra pessoa. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para alcançar um coração em silêncio. E escreva nos comentários, escreva seu testemunho, escreva o que Deus já fez. Ou escreva simplesmente: "Eu estou na caverna, mas eu creio." Quando você escreve, você não está apenas digitando palavras, você está rompendo o isolamento. Saiba de uma coisa: eu leio, eu oro por vocês. Essa comunidade não é feita de espectadores, é feita de vidas sendo restauradas. Agora permaneça aqui, porque ainda vamos continuar em oração. Pai, nós permanecemos aqui. Talvez alguns estejam ajoelhados, talvez outros estejam deitados, olhando para o teto em silêncio. Mas o Senhor conhece cada coração que está ouvindo agora. O Senhor sabe quem está cansado, quem está fingindo força, quem sorri durante o dia e chora escondido à noite. Deus, entra nas cavernas emocionais agora, entra naquele lugar onde ninguém mais consegue alcançar. Na memória que dói, na culpa que aperta o peito, na decepção que ainda não foi superada. Toca onde ninguém toca, cura onde ninguém vê. Sopra tua brisa suave sobre essa alma que está exausta de ser forte o tempo todo. Quebra agora toda mentira plantada na mente dessa pessoa. A mentira de que ela falhou demais.
A mentira de que o Senhor se afastou, a mentira de que não há mais recomeço. Traz luz onde há confusão, traz direção onde há medo, traz esperança onde só restava silêncio. Abraça quem está ouvindo isso com lágrimas nos olhos, que essa pessoa sinta agora que não está sozinha. Que ela entenda que a caverna não é abandono, que o silêncio não é rejeição, que o processo não é punição. Se houve perdas, sustenta. Se houve traições, fortalece. Se houve frustração, renova. E se a fé estiver fraca, segura essa pessoa pela mão. Mesmo que ela não tenha forças para orar direito, mesmo que só consiga suspirar, interpreta cada suspiro como clamor. Levanta agora quem pensou em desistir. Restaura quem se sente quebrado. Reacende sonhos que pareciam enterrados. Ensina essa pessoa a ouvir tua voz na brisa, não no barulho do medo. Que ela saia dessa oração diferente. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque algo foi alinhado do lado de dentro. Fica conosco, permanece conosco e nos ensina a sair da caverna no tempo certo, com maturidade, fé e propósito. Pai, se ainda existe alguém aqui respirando fundo, tentando segurar o choro, alcança agora. O Senhor conhece aquela lágrima que a pessoa enxuga rápido para ninguém perceber. Conhece o peso que ela carrega no peito enquanto diz que está tudo bem, mas não está tudo bem. E o Senhor sabe. Deus, visita agora aquela lembrança que ainda dói, aquela conversa que ficou mal resolvida, aquela despedida que nunca foi aceita, aquele erro que a mente insiste em repetir. Vai na raiz, Pai, não apenas no sintoma, mas na raiz da dor. Arranca toda a acusação que não vem de ti. Silencia a voz interna que diz: você não é suficiente. Quebra o ciclo de autossabotagem, de culpa constante, de medo de tentar de novo. Senhor, a gente aqui com medo de sonhar outra vez. Medo de confiar, medo de amar, medo de acreditar que pode dar certo, porque já doeu demais antes. Então abraça essa pessoa agora de um jeito que ela sinta, que sinta na alma, na respiração ficando mais leve. Espírito Santo, invade esse ambiente, seja no quarto escuro, no ônibus voltando do trabalho, na madrugada silenciosa ou no meio de uma casa cheia. Toca profundamente. Há corações aqui que estão sobrevivendo, mas não estão vivendo. Reacende o desejo de viver, de acordar com propósito, de olhar no espelho sem se odiar. Cura a autoimagem ferida, cura a rejeição que começou na infância, cura palavras duras que ficaram marcadas como cicatriz invisível. Pai, se alguém se sente indigno do teu amor, prova agora o contrário. Quebra a sensação de que precisa ser perfeito para ser aceito. Mostra que teu amor alcança justamente no momento de maior fraqueza. E se essa pessoa está no limite emocional, mental ou espiritual, sustenta, segura firme. Não deixa tomar decisões permanentes por sentimentos temporários. Respira sobre ela agora, que algo comece a se reorganizar por dentro, que o caos encontre ordem, que a mente encontre descanso, que o coração encontre paz. E quando essa oração terminar, que ela saiba que não é a mesma pessoa que começou. Pai, à medida que essa oração se aproxima do fim, não queremos sair da tua presença da mesma forma que entramos. Se houve lágrimas aqui, recolhe cada uma. Se houve silêncio pesado, transforma em paz. Se houve confusão, começa agora a clarear os pensamentos. Senhor, sela no coração dessa pessoa tudo o que foi ministrado, que não seja apenas emoção do momento, nem arrepio passageiro, mas raiz profunda. Se ela voltar para a rotina daqui a pouco, que leve a certeza de que o Senhor entrou na caverna. E se o Senhor entrou, nada permanece igual. Guarda a mente dela durante essa noite. Guarda os pensamentos, guarda os sonhos. Afasta toda a ansiedade que tenta atacar quando o silêncio chega. Que o descanso venha, que o sono seja leve, que o coração desacelere e amanhã, quando acordar, que esteja um pouco mais forte do que hoje, um pouco mais consciente do teu amor,
um pouco menos pesada. Nós entregamos aquilo que ainda dói. Entregamos o que não conseguimos resolver. Entregamos o que está fora do nosso controle. Entregamos as pessoas que nos feriram e também nossos próprios erros. Confiamos que o Senhor trabalha enquanto descansamos. Agora coloca a tua mão sobre cada vida conectada aqui. Abençoa a casa, a família, as finanças, a saúde emocional e o futuro. Que essa pessoa nunca se esqueça. A caverna não foi o fim da história de Elias. Também não será o fim da dela. Pai, se eu tivesse 1000 vidas, ainda assim não conseguiria agradecer o suficiente pelo que o Senhor faz em silêncio por mim. Obrigado porque o Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu quando minha fé estava forte e quando ela quase apagava. O Senhor me ouviu quando eu falei bonito e quando só consegui dizer, Deus me ajuda. Obrigado porque o Senhor entende o que eu nem sei explicar. O Senhor não mede minha espiritualidade pela minha performance. Obrigado porque mesmo quando eu não vejo mudança imediata, o Senhor já está operando. Enquanto eu achava que nada acontecia, o Senhor já alinhava pessoas, circunstâncias e oportunidades. Enquanto eu chorava, achando que era o fim, o Senhor já escrevia um novo começo. Obrigado pela tua paz, essa paz que não depende das circunstâncias, mas invade o coração e diz, eu estou aqui. Obrigado pelo teu cuidado. Cuidado que me livrou de perigos que eu nunca soube. Cuidado que me afastou de caminhos que me destruiriam. Cuidado que me protegeu até de mim mesmo. Obrigado porque eu não estou sozinho. Mesmo quando me senti invisível, substituível ou esquecido, o Senhor viu, o Senhor percebeu, o Senhor se importou. Pai, eu entrego esta hora de oração em tuas mãos. Que não seja apenas um momento bonito, mas um divisor de águas interno. Eu entrego minha mente, arranca pensamentos de derrota, remove lembranças que só geram culpa, coloca esperança onde havia escuridão. Organiza o que está confuso dentro de mim. Eu entrego meu coração. Cura o que foi ferido. Restaura o que foi quebrado. Ensina-me a confiar outra vez, mesmo depois das decepções. Eu entrego meu futuro. O futuro que me dá medo. O futuro que parece incerto. Eu solto. Eu confio. Eu descanso nas tuas mãos. E eu saio daqui mais leve. Não porque tudo foi resolvido, mas porque sei que o Senhor está comigo. Com lágrimas, talvez, mas com esperança renovada. Se o Senhor está comigo, eu posso atravessar qualquer vale. Posso esperar sem desespero. Posso continuar mesmo com cicatrizes. Obrigado por tudo o que vi, por tudo o que não vi e por tudo o que ainda verei. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, não foi coincidência. Nada do que aconteceu nesses minutos foi acidental. Cada palavra encontrou você porque sua alma precisava ouvir. Talvez você começou essa oração tentando parecer forte. Talvez com lágrimas escondidas. Talvez cansado de lutar sempre sozinho. Mas você ficou. E isso diz muito sobre você. Diz que mesmo ferido você ainda acredita. Mesmo cansado, você ainda busca. Mesmo com medo, você ainda escolhe confiar. E Deus honra isso. Ele viu sua perseverança silenciosa, viu o quanto foi difícil não desistir hoje, viu a ansiedade tentando dominar seus pensamentos, mas você não parou. Eu declaro sobre sua vida, a ansiedade não tem mais autoridade para governar sua mente. Ela pode tentar voltar, mas agora você sabe onde correr. A caverna não é seu fim, a crise não é sua identidade, o medo não é sua herança. Você é guardado, amado e sustentado por Deus. Se hoje foi um ponto de virada, não permita que isso se perca. Se inscreva no canal. Aqui é um lugar de refúgio e fortalecimento para quem está lutando. Ative o sininho. Haverá dias em que você não terá forças para procurar uma palavra. E ela simplesmente chegará até você. Compartilhe essa mensagem. Alguém está sorrindo por fora e desmoronando por dentro. Você pode ser ponte entre essa pessoa e a esperança.
Agora faça um ato de fé. Escreva nos comentários: eu creio que a ansiedade foi vencida. Escreva como quem declara vitória, antes mesmo de ver tudo resolvido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te conceda a paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vá leve, vá confiante, vá sustentado, vá na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.